Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com mais uma devocional da oração da noite. Depois dessa devocional, você está desafiado a meditar, orar, sozinho ou com sua família. E juntos seguiremos em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quero dar sequência aos nossos estudos a respeito do perdão. Hoje quero seguir o que significa perdoar. E o texto para a nossa meditação é o texto do profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 18, 19 e 20. E diz assim a palavra de Deus: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, para que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Meus queridos irmãos, nas últimas devocionais nós estamos tratando a respeito da família como plano eterno de Deus e presente para nós. E já vimos que a comunicação e o perdão são, na realidade, dois lados de uma moeda indispensável para os relacionamentos no casamento e na família. E hoje, de maneira especial, quero ver com os irmãos a respeito do significado de perdoar. Para que perdoar? Antes de seguirmos em frente, é necessário recordar que quando Deus nos perdoa, Ele cobre os nossos pecados, Ele remove a mancha da nossa alma, Ele limpa o nosso registro pessoal e então nos resgata da prisão da culpa para vivermos em verdadeira liberdade. É assim que Deus faz conosco. A Bíblia, em vários lugares, usa muitas imagens para descrever como Deus nos perdoa, como Deus perdoa os nossos pecados. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus os dissipa como uma nuvem densa. Profeta Isaías, capítulo 44, verso 22. Diz que ele se esquece e não se lembra mais. Jeremias 31, 34. Diz que ele os lança para trás de si. Isaías 38, 17. Que ele os sepulta nas profundezas do mar. Miqueias 7, 19. E que ele os afasta de nós, assim como o leste dista do oeste. Salmo 103, 12. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele de fato os remove, Ele os sepulta, Ele os apaga e nunca mais eles poderão nos condenar. Mas tem um detalhe importante. Para perdoar os nossos pecados, Deus essencialmente não olha para os nossos pecados propriamente dito. Ele olha para a cruz do seu Filho amado Jesus. Da mesma forma, nós hoje somos desafiados a perdoar o nosso cônjuge ou qualquer outra pessoa, não olhando necessariamente para o pecado que foi cometido contra nós, mas para a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem dificuldades para perdoar, deixa essa ideia tomar conta da sua alma e você jamais será o mesmo ou a mesma. Considere aquilo que você já recebeu de graça do nosso Pai misericordioso. E como disse o próprio Senhor Jesus, de graça recebemos, de graça devemos dar. Quando somos honestos o suficiente para reconhecer a nossa perversidade e a maldade do nosso coração e o que Cristo fez por nós, de fato, um rio de misericórdia que flui da cruz de Cristo nos cobre com o amor dele. Mas a pergunta do estudo de hoje é: o que significa perdoar? Para responder essa pergunta, primeiramente, é necessário esclarecermos alguns conceitos equivocados a respeito do perdão. Em outras palavras, o que o perdão bíblico não significa? Primeiramente,
não significa aprovar o comportamento ou os atos pecaminosos de uma pessoa. Não significa esquecer o mal que foi feito ou fingir que nada aconteceu ou fazer vistas grossas para o abuso. Absolutamente não. Não significa permitir que nos firam repetidamente. Também não. Não significa recusar a dar queixa quando o ato for criminoso. Absolutamente não. Também não significa que o relacionamento voltará ao que era de imediato. E em sexto, não significa que todas as consequências negativas do pecado serão anuladas pelo fato de termos perdoado. Não. Muitas vezes carregaremos as marcas do pecado. Mas o que significa perdoar? Significa olhar para cima e olhar para dentro. O perdão verdadeiro, na realidade, ele vem de cima e sai de dentro. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? O perdão ele começa no coração e é obra do Espírito Santo. Se não for assim, não há perdão verdadeiro. De fato, é possível as pessoas proferirem palavras de perdão e ao mesmo tempo guardar no coração rancor, ira, mágoa e outros sentimentos ruins. O perdão verdadeiro, ele começa no coração e depois ele manifesta exteriormente. Num sentido mais profundo, o perdão verdadeiro é algo entre você e Deus, antes de ser oferecido à pessoa que te ofendeu e que te causou muito sofrimento. O perdão é fundamentalmente um milagre que acontece no coração do ofendido e gera na sua alma uma inabalável decisão de recusar-se a viver no passado. Você não quer mais viver no passado. É uma escolha consciente de libertar os outros para viver livre. Ou seja, o perdão verdadeiro, ele não nega a dor e nem muda o passado, mas ele rompe com um ciclo de amargura que prende as feridas de outrora. Ou seja, a pessoa fica só olhando para trás, vivendo, olhando pelo retrovisor. Perdão verdadeiro, ele de fato nos faz olhar para frente, olhar para o futuro, para aquilo que Deus tem para nós. O perdão lhe permite abandonar o passado e avançar para o futuro. Eu quero dizer para você, perdoar não muda o passado, mas transforma o futuro. Perdoar significa deixar todo o julgamento nas mãos de Deus. Ele sim é justo e é misericordioso. Lewis Smith, professor do seminário de Fuller, na Califórnia, por mais de 25 anos, escritor de vários livros, muitos deles a respeito do perdão. Esse professor e escritor morreu no ano de 2002. Ele dizia textualmente que o perdão, de fato, é um milagre. E eu concordo com ele. O perdão é um milagre. E nós precisamos cada vez mais desse milagre na nossa vida, no nosso casamento e na nossa família. Que este milagre aconteça na sua vida e na sua casa. Amanhã nós encerraremos essa série sobre o perdão, tratando da bênção do perdão. Que Deus te abençoe e que essa noite você tenha um sono reparador. E amanhã, com as misericórdias do Deus perdoador, seguiremos em frente para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe você e a sua casa, em o nome de Jesus.